Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá vitória por mais uma oportunidade de podermos estar na casa do Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, adorando e exaltando o nome do Senhor. Trago aqui um abraço para o meu pastor Tiago, da congregação de Mar de Espanha, para toda a igreja. Quero louvar também a Deus pela vida do Marcinho. Eu não sei quem é mais corajoso, se é ele de me convidar ou eu de aceitar, mas eu tenho certeza que o céu, ele tem algo reservado para a nossa vida. Desde quando eu cheguei, eu posso estar usufruindo da presença do Senhor, que tem sido real aqui no nosso meio. Então eu não sei da maneira qual você chegou até aqui, mas eu quero te dar um conselho: se desprenda de todo o jogo do Flamengo, se desprenda de tudo que você tem que fazer depois e se volte para esse momento, porque eu tenho certeza que o céu, ele tem algo reservado para a nossa vida. Sem muitas delongas, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. A presença do Senhor é real aqui sobre este lugar. Glória a Deus. Você que for achando, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Escrito está: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, sem desfazer da oração do teu filho, eu me coloco 100%, ó Pai, na tua dependência. O Senhor sabe, ó Pai, de qual maneira que eu estou aqui sobre este altar. E eu tenho certeza, Pai, que aquilo a qual o Senhor tem ministrado em nossos corações, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a tua palavra. Amigo Espírito Santo, tu tens liberdade para continuar trabalhando nos nossos corações, no nosso meio. Senhor, sinta-se à vontade no nosso meio. Fala conosco de uma forma a qual nunca falou outrora. Ministra em nossos corações de uma forma a qual nós nunca sentimos antes. Mas eu te peço, fala conosco neste momento. Fica conosco no meio dessa ministração. E que o Senhor, Pai, possa continuar presente no nosso meio. Em nome de Jesus. Você que crê, você pode se assentar aplaudindo o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Irmãos, temos um tema que foi proposto para essa tarde ainda, eu acho, com o tema peregrino. E todos nós podemos ver na Bíblia Sagrada que peregrino, ele significa uma pessoa
que está de passagem pela terra, com a pátria celestial como destino final. Podemos dizer a vida cristã como uma jornada de fé que exige obediência, confiança e esperança. E não apenas um deslocamento físico para um local sagrado. O texto a qual, embora acabamos de fazer menção, é um texto muito conhecido por todos nós, amantes da palavra. A Bíblia agora, ela vem falar no seu capítulo 12, que agora Abraão, ele vai receber um chamado agora diretamente do Senhor, para que ele agora saia da sua terra, da sua parentela, da terra de seu pai, e que o Senhor agora irá fazer dele uma grande nação. E para que nós possamos ter um melhor entendimento, eu quero voltar a alguns versículos anteriores, que a Bíblia agora ela vai dizer, no capítulo 9, do versículo 1 e versículo 7, que Deus agora, ele abençoa Noé e seus filhos, e determina-lhes que eles agora pudessem fecundar e multiplicar e encher a terra. No versículo 7, a Bíblia vai dizer: quanto a vós, sedes fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra, dominai-a. E é muito interessante que agora o Senhor ele vai dar uma ordenança agora para Noé e seus filhos, para que eles agora possam começar a multiplicar na terra. E o interessante é que, mediante a essa palavra, a essa ordenança, a qual mesmo agora foi designado a fazer, eles agora vai viver agora aquilo a qual o próprio Deus colocou sobre eles. E o interessante é que, a partir desse momento, os povos, depois de ter acontecido o dilúvio, ter acabado tudo, os povos agora, eles vão se dispersar. O povo agora vão se dispersar, mediante a tudo que aconteceu outrora. Eles agora se dispersam. Eles agora fingem, conjecturando eu, que está tudo comum, está tudo normal. E agora, esse povo, ele vai e começa um pouco se perder mediante aquilo a qual foi liberado sobre a vida deles. E agora no capítulo 11, nós podemos ver que em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali estabeleceram e combinaram uns aos outros que eles pudessem ali naquele momento reunir tijolos e pegar esses tijolos, tosá-los ao fogo, e agora os tijolos lhe serviam de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade em uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome
será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. E nós podemos ver bem claro que agora esse povo, eles querem levantar agora essa torre essa para que eles pudessem ser conhecidos e não realizar aquilo a qual está falando no capítulo 9, do versículo 1 e o 7, que era de povoar a terra, de multiplicar. E agora aquele povo, agora eles já não falam a mais a visão a qual o Senhor tinha liberado sobre Noé e os seus filhos. Agora eles querem parar sobre este lugar. E agora eles querem automaticamente aparecer. E o interessante é que o texto ele é bem claro no seu proferir. Que agora, nesse exato momento, o Senhor agora, ele vai descer para observar a cidade e a torre e os homens que estavam erguendo sobre aquele lugar. E o interessante é que, mediante a isso, então agora declarou o Senhor que eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. E em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiser. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira o Senhor desce e agora volta tudo ao normal, a qual outrora tinha sido liberado para o povo a continuar multiplicando. E é interessante que no versículo 26 agora ele vai completar 70 anos de idade. E havia gerado Abraão, Naor e Ará. E eis que, mediante a tudo isso, agora eles vão sair agora em direção a uma cidade a qual mesmo outrora o Senhor mandou eles ir. E mediante a tudo isso, Ará agora ele morre na presença de seu pai e terá em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, Abraão com seu irmão Noá, eles casam agora com o nome da esposa de Abraão, que era Sarai, e o nome da esposa de Noá, que era Mil. Esta era filha de Ará, pai de Mil e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e no mar da terra de Canaã. Tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Herá, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas havendo chegado em Ará, ali ficaram morando. E Terá morreu em Ará, com a idade de 205 anos. Aqui eu começo a minha mensagem. A Bíblia, ela é bem clara em dizer que agora o Senhor, ele vai vir a Abraão e vai dar para ele uma ordenança.
O Senhor não vai perguntar se Ele quer. A Bíblia a qual eu estou lendo aqui, que James, ela vai falar que agora o Senhor está dando uma ordenância para ele. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Todos nós sabemos que a terra onde ele vivia, nesse momento era uma terra confortável, uma terra a qual ele sabia todos os lugares, uma terra boa, uma terra a qual ele estava naquele momento no seu acomodismo. Se ele precisasse de algo, ele sabia onde tinha. Se ele precisasse de alguém, ele sabia aonde recorrer. Só que o interessante é que o Senhor dá uma ordenança para ele: ei, sai da sua terra e da tua parentela. E isso é interessante, que o peregrino, ele não escolhe para onde ele vai. O peregrino, ele agora recebe direcionamento do céu para onde ele vai. Porque vivemos nos dias de hoje, no meio da nossa geração, jovens, homens, mulheres, que se intitulam peregrinos e quer viver uma vida de qualquer maneira. Quer viver uma vida aonde eu faço o que eu quero, aonde eu vou para onde eu quero. Só que nós já aprendemos no começo do texto que peregrino, ele não tem lugar de escolha. Quem manda ele é o Senhor. E mesmo que a terra não seja a terra boa onde você quer ir, mas é aonde o Senhor, ele quer te colocar. E a Bíblia, ela também vai dizer para ele sair do meio da sua parentela. Porque muitas das vezes a gente, às vezes, largamos de ser peregrinos, largamos de fazer aquilo a qual o Senhor quer. Porque muitas das vezes nós não cortamos o cordão umbilical da nossa família. Quantas pessoas assim, quantas pessoas que ficam agarradas em familiares e esquece daquilo a qual o Senhor colocou sobre a sua vida. E muitas das vezes não vive aquilo a qual o Senhor tem, aquilo a qual o Senhor quer para a vida do mesmo. E a Bíblia ela vai dizer também que agora, para ele sair da casa de teu pai e dirigir-se para a terra, que o Senhor vai o indicar. O interessante é que ele começa agora a sua peregrinação. E o Senhor não mostra para ele agora de imediato para onde ele vai. Porque é no meio da caminhada que o Senhor, ele mostrará o caminho. É no meio da caminhada que o Senhor, ele mostrará o lugar de destino. Porque muitas das vezes é muito fácil eu sair da minha casa com o lugar certo de destino para peregrinar. Mais difícil é eu sair sem saber para onde eu vou e o próprio Senhor me direcionar. Porque aonde eu vou com os meus próprios pés, nada acontece. Mas quando eu vou debaixo da direção de Deus, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. E isso é muito interessante, porque isso dá um nó na minha cabeça. E nós podemos parar para olhar que hoje, no meio da nossa geração, quantas pessoas querem peregrinar, mas não quer receber direção do alto. E podemos também ver quanto inúmeras pessoas perdendo aquilo a qual o Senhor confiou um dia, porque quer fazer as coisas com as suas próprias mãos,
quer tomar direção com o seu próprio GPS, esquecendo que quem dá a direção ao homem é o Senhor, esquecendo que quem dá o caminho certo é o Senhor. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que não arranca a glória de ninguém, mas essa é a mensagem que o Senhor me trouxe de Mar de Espanha para trazer. Porque é muito fácil eu sair da maneira que eu quero, mas interessante é quando eu saio debaixo da bênção do Senhor. E agora virou moda sair fora da direção do Senhor, sair do jeito que eu acho que tem que sair. É por isso que muitas das vezes nós batemos a cabeça, é por isso que muitas das vezes as coisas estão erradas, porque esquecemos de ser direcionados pelo Senhor. Queremos ser direcionados por nós mesmos. Quantos jovens se perdendo? É numa saída que acha que é bênção para a sua vida, se perde. Quantos homens e mulheres se perderam por não ouvir a voz e o direcionamento do Senhor. Mas eu prego para uma geração aqui, hoje, que está disposta a viver e ouvir e ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Não é pelas minhas vontades, não é pelo meu querer, mas é pela vontade dele e pelo direcionamento dele. E agora a Bíblia também ela é bem clara em falar. No versículo 2: eis que farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. E se nós formos olhar para o capítulo 11, nós vemos um povo aqui desesperado, um povo aqui querendo ser conhecido, querendo não fazer a multiplicação sobre o lugar onde eles estavam, não entendendo a voz, a ponto do Senhor ter que ir lá, acabar com aquela palhaçada e mostrar para eles o foco a qual é. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos esse povo correndo atrás de si aparecer, melhor dizendo, correndo atrás de que todos agora pudessem olhar para eles. Só que o interessante é que no capítulo 12, agora Abraão, sem mesmo pedir, o Senhor direciona ele e o próprio Senhor fala com ele: farei de ti, Abraão, uma grande nação. Porque tem diferença. Tem pessoas que querem crescer, tem pessoas que querem sobressair, mas sem a direção de Deus, com vontade própria, nunca vai sair. Mas quando eu estou debaixo de uma promessa de Deus, eu saio debaixo da direção dele. E isso é muito interessante, porque sair debaixo da direção dele é entender que vai acontecer coisas ruins, mas que em todos os momentos ele estará do meu lado, ele estará comigo. E a Bíblia ela fala que depois de tudo isso que foi ordenado, liberado sobre a vida dele, ele vai passar por várias provações, dificuldades, situações. E dentro de tudo isso, meu tempo já está acabando, eu vou ser bem fiel naquilo que foi proposto. E dentro de tudo isso, de todos esses lugares que ele foi passando, ele viveu momentos
de aprendizado sobre a vida dele. Porque podemos ver, não sei se aqui existe isso, mas lá na minha cidade existe muito isso. Reúne um com o outro, lê uma palavra aqui, lê uma palavra ali, cisma que é peregrino e quer sair, sem direção, sem estrutura, e não sabe o que tem por vir, mediante de uma vida de quem é peregrino. Não sabe o que pode acontecer, o que você irá passar no meio da peregrinação. Só que as pessoas querem sair, as pessoas querem fazer. Só que nós aprendemos aqui, e eu vou encerrar dentro do tempo que me foi proposto, uma outra oportunidade, eu termino. Só que nós aprendemos aqui que é necessário todo um processo para viver uma vida de peregrinação. E no meio dela passaremos por momentos trabalhosos, passaremos por momentos difíceis. Mas para quem está debaixo de promessa, viverá o sobrenatural de Deus sobre a vida do mesmo. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir, encerro agora, pode se aproximar para cá, mas sim. Quem vive debaixo de promessa, irá peregrinar, mas irá ver e viver o sobrenatural de Deus sobre a vida do mesmo. Você que recebe essa palavra, aplauda o teu Senhor bem forte, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cadê a galera da música aí? Músicos do Senhor. Ah, é, gente? Pera aí, só um minutinho. Ô, Edson, chega aqui.